Olá, tudo certinho? Aqui é Cid Soares, estamos juntos mais uma vez aqui na Start TV, começando Rádio com Imagem. Hoje o programa vai bater papo, né? Bater papo mesmo, de verdade, com terapeuta, turismóloga, mestre em gestão ambiental, Edi Duarte, que é pedagoga também. É um monte de coisa no mesmo ambiente incorporado neste corpício que está aqui conosco hoje. A Edi vai fazer um programa, deve começar em breve, né, todo produzido aqui na Start TV, e vai poder falar melhor sobre todas as expertises dela. E, claro, a gente te convida já a seguir o nosso programa, marque a gente aí nas redes sociais, certo? Siga a Start TV para você saber um pouco mais do que está acontecendo por aqui. Temos na agulha já 14 programas que vão ser transmitidos pela Start e, claro, né, passando tudo que você precisa saber desse mundinho de meu Deus, tudo que está acontecendo por aqui. A gente trabalhou com afinco, né, para colocar programas bem especiais para pessoas especiais como você. Edi, tudo certo? Tudo certinho. Bom, vamos começar o nosso bate-papo então, né? Vamos. Você é tudo isso que eu falei e mais alguma coisa. Esqueci alguma coisa, não? Acredito que não. Tá tudo certo. Terapeuta, pedagoga, turismóloga, mestre em gestão ambiental. O que a gente vai falar primeiro aqui? O que você achar conveniente para nós podermos aí nos apresentarmos até, né? E o Claro. teu público e todas as pessoas que estão aí nos assistindo entender melhor. Eu sou muito curioso. A questão do pedagogo, a gente sabe que já é um trabalho árduo, né? O pedagogo tem uma formação diferenciada para trabalhar especificamente com educação, é isso? Com seres humanos no processo educativo. Isso. Né? É a melhor explicação possível. Bacana. Entendendo como cada um funciona e como a didática, a metodologia, as técnicas de processo educativo formal, né? Porque a educação também se dá no campo familiar, religioso, cultural, né? Perfeito. E dentro da educação formal é quando nós somos formados, né? Dentro da área de pedagogia, dentro das disciplinas, língua portuguesa, matemática, para transpor, né, esses ensinamentos para as crianças, os adultos, né, e nós temos níveis de ensino, né, e também temos um tipo de modalidades de ensino, né? Então tem a educação de jovens e adultos, tem a educação indígena, enfim, então são níveis, né, que a maioria de nós passamos, né, desde o jardim da infância, muitas vezes, primeiro até o ensino médio, o antigo segundo grau, né, e também tem as outras modalidades de ensino, né, e para isso o profissional, o educador, é preparado. Eu vou entrar logo aí, senão tu vai me perder nos meus ganchos aqui. Você me deu uns 4. Deixa eu te fazer uma pergunta logo básica, né, sobre tudo isso. Nós tínhamos um ensino, vamos falar de anos 60, 70 e 80, que permaneceu muito focado em algumas áreas, né, determinadas. Nós tínhamos, inclusive, Educação Moral e Cívica, OSPB, né? Organização Social e Política. Uhum. Então tinha uma série de coisas que hoje já não tem mais. O que mudou de fato na questão da educação? Você acha que melhorou, que piorou? Essa modernidade toda foi, sei lá, veio para amparar ou não é uma coisa muito boa para o ensino hoje? Como é que você enxerga isso? Eu vou te falar como educadora e como terapeuta ao mesmo tempo. Boa. Assim que se fala. Né? Fazer esse gancho aí, Claro. Cid, por quê? Nós entendemos que tudo está em movimento. O planeta Terra está em movimento, os astros, os outros planetas, e nós também estamos em movimento, assim como o processo educativo. Energia, tudo é energia. Isso. Nós somos energia densa, condensada, materializada. Mas nós temos um campo energético espiritual, perispiritual, emocional, é uma energia, a mente, as formas, pensamentos. Nós temos a nossa ação, o nosso instinto, tudo é um campo energético. Primeiro a gente sente. Tanto é que o coração é o primeiro órgão a ser formado, para depois o cérebro e demais, né, membros e órgãos. Por quê? Porque primeiro nós, seres humanoides,
Nós estamos desenvolvendo o nosso ser humano ainda, nós não estamos completos como seres humanos. O reino animal está completo, o reino vegetal está completo, o reino mineral está completo, e nós estamos desenvolvendo o nosso ser humanoide, humano, né? Por isso sentir. Então, Estamos primeiro, em franca expansão, é isso? exatamente. E assim é todos os processos, né, de evolução da nossa raça humana, da nossa humanidade, né? E aí vem todas as transformações, inclusive no processo de ensino e aprendizado, né? Imagine você, eu sou do tempo da TV em preto e branco, Eu também, ué. onde nós colocávamos lá na antena o bombril, né, a palha de aço para Pelo amor poder... de Deus. Que tal uma coisa essa? Pelo amor de Deus, não lembrava disso. Ó, não é? A E famosa... hoje, imagina, nós estamos aqui num programa onde nós vamos passar para várias pessoas em vários lugares, em várias partes do mundo. É verdade. Então nós não podemos parar lá na televisão de preto e branco. E o que nós precisamos entender como seres humanos é que nós estamos nesse processo de evolução em todas as áreas, em todos os sentidos. Antes de nós estarmos aqui no ar, nós falamos sobre as crianças, não foi? Isso. E como elas estão vindo, você dá um celular, você deu um curso para ela antes de mexer num celular, num tablet? Não, não é verdade? Então vou reformular minha pergunta. Você acha que essas mudanças na educação acompanharam o ritmo da modernidade ou não? Estão acompanhando. E sabe o que entrava tudo isso? Somos nós, seres humanos. Teve um meme, logo na questão aí da pandemia que nós tivemos, onde os professores tiveram que estar em 4 paredes para ministrar aula para os que estavam em casa, esse processo à distância, né? E teve uma repercussão de um professor que estava chorando, não sei se vocês lembram desse episódio. Não lembro, conta aí. Um professor que estava chorando porque ele não sabia mexer nas redes sociais, na tecnologia. O que ele sabia? A sala de aula, uma carteira atrás da outra. Entendi. E todo mundo, muitas pessoas, eu percebi, se comoveram com o professor. Porque ele não sabia ligar a câmera, não sabia, né? E aí, assim, e dentro da sala de aula, os alunos agora, eles não conseguem ficar quietos, eles querem estar com o celular, eles querem... Aí nós vamos tomar partidos, né? Não, a modernidade, isso veio para trazer um entrave, esses meninos não respeitam mais. Não, é a coluna do meio. Nós, antigos, precisamos nos modernizar, trabalhar um processo de evolução da humanidade. Acompanhar, né? Acompanhar, e o que cabe aos mais novos, aos alunos, aos educandos, né? É um respeito sobre o tradicionalismo, a ancestralidade. É a coluna do meio. Entendi. O caminho do meio, né? Isso. Bacana. Porque assim, a gente pensa uma série de situações e não consegue chegar a um denominador comum, como você bem chegou. Então acho que a coluna do meio ali, o caminho do meio, como já dizia Buda, vai pelo caminho do meio. Que é sem os extremos, né? Eu acho que tem que ter isso mesmo. Paciência também está acima de qualquer questão, né? Tem que ter muita paciência, principalmente com as pessoas que estão se adaptando. Por exemplo, você fala agora numa questão que eu amplamente discuto isso com os amigos. Né? A gente não fala isso de qualquer forma também, porque pode parecer um ataque, uma afronta. Por exemplo, só com um exemplo aqui, a gente fala aí de racismo, machismo e outros ismos, que a gente não pode esquecer que houve uma... Vamos colocar logo como cultura, não como educação, né? Mas a educação influenciou muito nisso. Então, os pais antigamente diziam para os filhos que ele não podia ter trejeitos de menina, tinha que jogar bola, que tinha que fazer não sei o que era coisa de homem. Então, determinava o ritmo, o andamento das coisas. Hoje a coisa está mais solta. A questão do racismo. Eu tive muitos amigos pretos, né, queridos, que a gente tirava sarro, eles tiravam com a gente. Então, era uma brincadeira. Até então, era vista de forma saudável. Hoje não mais. Você não pode nem sequer pensar em falar alguma coisa que vira preconceito racial. E essa questão, como é que você analisa isso? É o politicamente correto. Politicamente correto. Mas é algo que
traz muito melindres, né? Então, Muito é melindres disso que eu estou falando. de pessoas que... Como eu vejo... E aí nós vamos ter os grandes avatares da humanidade, os crísticos, né? Buda, Krishna, Jesus, Isso. que tem passagens lá na Bíblia que nós todos somos iguais perante ao Criador. Se nós todos somos iguais, por que que eu tenho que estar dentro de uma caixinha da racionalidade humana, que esse é o correto? O correto é ser branco, o correto é ser magro, o correto é estar em determinada religião que vai salvar, o correto... Então, são muito crenças limitantes, né? Eu não sou a favor de ter essas caixinhas. Eu sou fora da caixinha. Eu também, eu já Muito. chutei faz tempo a porra toda, não tava mais nem... porque eu fico pensando, né? A gente fica aqui, às vezes, tentando se conduzir de uma forma e isso, às vezes, acaba te prejudicando, te fazendo mal. Porque eu vejo que a gente não tem mais o entendimento, um diálogo correto com as pessoas, com medo até de falar um palavrão mesmo, que, né, às vezes a gente fala e as pessoas já se sentem meio... Mas é o que todo mundo faz, isso aí é uma coisa que eu acho tão corriqueira já, que existem alguns podcasts, até conversava com os amigos que trabalharam aqui anteriormente, que evitassem os palavrões que fossem desnecessários. Porque eu percebia que eles já falavam daquela forma para imitar podcasts de outros lugares, que os caras falam palavrão direto. Mas é o jeito deles, aquilo ali, é o dia a dia dos caras. Eles não estão ali para parecer legais, eles são aquilo ali. Entendeu? Então, se você acha legal, não queira imitar. Né? Proceda da forma que você é, que aí isso vai ser legal para outras pessoas. Então a gente não pode também estar copiando as coisas. Acho que você tem que ter muito da sua identidade. Né? Então o camarada, por exemplo, que é assumidamente homossexual, né? Meu irmão, viva o que você é, mas sem perturbar ninguém, sem encher o saco de ninguém, entende? Porque isso aí não te credencia para absolutamente nada. Você ser homossexual, você ser preto, branco, cinza, isso não é credenciamento para nada. Isso apenas é a tua identidade particular. Né? E você deve viver a sua identidade, tal qual ela se apresenta, tal qual você é. Né? E ter a honradez, ter a sensibilidade, a organização intelectual de se saber se conduzir com as pessoas, se comportar, com o público principalmente. Então não é de qualquer jeito que a gente deve agir. O cara diz, liberdade de expressão. Não, querido, não é liberdade de expressão. Acho que o que está faltando nesse contexto é a explicação do que são as coisas, de fato. Né? Liberdade de expressão, ela é um limite, é um limiar até onde você pode ir. Não é qualquer coisa, não é falar qualquer coisa. Né? Não é o que eu falo, é como eu falo. Ter bom senso, né? Ter bom senso. Se você não tem bom senso, nem abra a boca, meu amigo. Porque isso não é liberdade de expressão. Isso é falar de qualquer jeito. Entendeu? E a educação existe exatamente para isso. Não é para te limitar, mas é para te colocar num patamar que você saiba conviver em sociedade. O que é sociedade? É uma base organizada. As pessoas querem fazer de qualquer jeito, isso não é sociedade. Quando não tem organização, é o caos. Então a sociedade não pode ser de qualquer jeito. Para isso existem as leis, porque se não fossem as leis e as regras, a gente estava se matando no meio da rua. O camarada te cortou no trânsito, quer enfrentar, quer bater, não vai resolver nada, entende? Ainda estávamos vivendo num primitivismo, né? Exatamente. Tem o período das cavernas, né? No instinto de sobrevivência. Isso. Como eu vejo tudo isso, Cid, de uma maneira assim muito sutil. Todos nós viemos com um propósito, né? Com uma missão, com os desafios para o nosso processo de evolução humana. E nós acreditamos que todos estão passando pela mesma situação. Não é individual, é umbilical, umbigo, único. Nós somos individuais. Então, o que você veio manifestar aqui na Terra é seu. Não é nem do seu pai, nem da sua mãe, não é daqueles que você vai gerar, é individual. Então, tudo que acontece, né, no teu meio cultural, social, educacional, de um modo geral, é seu. Como você vai interpretar e como você vai entender isso no teu desenvolvimento enquanto humano.
né? É muito particular. Acontece nos processos terapêuticos, por exemplo, né, as pessoas dizerem assim, nós viemos da mesma mãe, do mesmo pai, estudamos nas mesmas escolas, mas eu e meus irmãos somos diferentes. Eu eduquei o meu filho assim, e ele está tendo uma outra atitude diferente. Mas por quê? Porque ele veio com seu propósito para resolver, para elaborar, para auxiliar. E aqui eu trago, dentro dos estudos, né, dentro desse conhecimento mais energético, espiritual, o movimento hippie. Se diz que a partir da década de 70, né, vieram, né, para o planeta Terra os índigos, uma categoria, né, da raça humana para o desenvolvimento planetário, né, do desenvolvimento da Terra. Quem são esses índigos? Eles têm um contexto de ética muito forte. Ética. Né? E eles vieram justamente em lares onde o tradicionalismo imperava. Ou seja, não, toda a família estudou direito. Você também vai ter que estudar direito. Era assim a regra do negócio. Isso. Não, médico, todo mundo é isso. médico. Né? E... não, você tem que sentar, cruzar as pernas, você tem que ser submissa ao homem, e várias regras, coisas que eles olhavam, esse entendimento que as crianças estão constituindo da sua persona, né, até os 7 anos, como nós conversamos há pouco, né, e eles assim, mas o meu pai, a minha mãe está falando para eu fazer isso, mas a ação deles é diferente. O meu pai diz que eu não posso, minha mãe diz que eu não posso falar alto, mas o meu pai fala alto e grita com a minha mãe. Como é que ele me fala uma coisa e age de outra forma? Eu não gosto disso que o meu pai faz enquanto profissão, que a minha mãe faz dentro de casa, que chora muito porque eu não gosto disso. Não é ético, não é correto, tem dor ali. E olha como vai construindo tudo isso. E aí houve vou colocar assim, uma revolta, uma rebelião. Um contexto de ética muito grande dentro de uma família muito tradicional. Rebeldia. E muitos foram para os vícios. Não, o que foi o movimento hippie? Né? O paz e amor, liberdade de expressão, né? Natureza, good vibe, enfim, todos esses contextos. E até hoje tem muitos índigos adultos já, né? Porque é desde a década de 70, e está vindo outros seres cristalinos, outros seres estelares, arco-íris, para compor aqui esse nosso desenvolvimento humano. Então nada está parado. Né? E esses que estão vindo têm um conhecimento muito aprofundado tecnológico. Muito. Essa questão de chip não é agora que existe. E quando você fala no contexto da sociedade, aí, Cid, no mundo astral, no plano espiritual, acontece já tudo lá para depois se manifestar aqui. Então não é uma novidade. É algo para o nosso processo de desenvolvimento humano em todas as áreas. Nas profissões. Tem profissões lá que se perderam, não existem mais. E aqueles que ficam lamentando aquilo, no meu tempo, né? E a máquina de datilografar, o computador. Não, mora. Não é para ficar parado. É para desenvolver-se. Eu tenho que concordar com você nesse ponto de todas as formas, porque eu acompanhei, né, isso dentro do rádio. Você acompanha a modernidade, principalmente a questão tecnológica. Né? Eu vi sair de cartaz aí, eu sinto muito isso, porque aí tem os dois lados, né? Eu sempre faço esse entendimento. Saiu o vinil do negócio, entrou o CD. Depois o CD foi desaparecendo, veio o MD, o mini disc. Aí vem outros elementos junto. Tá, mas aí nós tínhamos um equipamento em rádio chamado híbrida, que a gente coloca o telefone no ar para falar com a pessoa que está ligando e tal. E no tempo no tempo que a tecnologia não era tão avançada para essas questões, não era o eletrônico, ainda era uma coisinha bem, bem simples. A híbrida que nós tínhamos, eu lembro que era de 4 ou 5 canais, a gente botava 4 telefones no ar ao mesmo tempo, não caía nenhum, a voz era perfeita, tudo certo. Agora
com essas novas tecnologias, você bota um camarada no ar, geralmente a voz está baixa, confusa, cai a ligação, é uma desgraça completa. Assim. A gente ganhou em tecnologia, em funcionamento, por exemplo, questão online, né, da internet, o mundo todo conectado e tal, bacana. Mas eu percebo que quando o número de pessoas, de usuários aumenta para qualquer coisa, a qualidade cai. Nós tínhamos usuários do disco que ouviam um som puríssimo, com todo o áudio, né, todo o áudio completo, médios, graves e agudos. Com o MP3, houve uma redução de tudo aquilo que o ouvido humano eu já não conseguia captar direito, que a gente imagina que não, né? Mas é o que dá qualidade à música, ao som. Reduziram aquilo ali para condensar a música. O MP3 é isso, ele é uma condensação de uma onda sonora, do wave, né, que chama. Então nisso você perde a questão da qualidade. Você ganha em quantidade, sim. Você num pendrive você coloca aí 1000 músicas, vamos lá. Que você não conseguiria fazer isso nunca num CD ou no vinil. Mas em contrapartida, a qualidade se perdeu muito. Entende? É muito difícil hoje. Eu estou atrás, inclusive, tenho falado com o Lucas, com uma turma aqui, para a gente conseguir caixa de alta fidelidade de som que usava-se antigamente. Porque ela faz a leitura correta do que a gente precisa ouvir. E música, para mim, é isso. É o prazer da audição, não é o prazer de ouvir barulho. E nem de ouvir música condensada. Eu não tenho prazer algum em ouvir MP3, juro por Deus. Eu escuto porque é necessário, porque é só o que temos hoje. Mas não é o que me agrada, entendeu? Então, a gente vai falar aqui, se falar de número, quanto mais pessoas... Aqui em Manaus era uma cidade que, quando foi feito o Teatro Amazonas, devia ter algo, sei lá, muito próximo aí de 70 mil pessoas máximo. Né? E todo mundo... Não podia dizer, se você dissesse que morresse de fome em Manaus, era mentira. Onde você passava tinha goiabeira, cajueiro, mangueira, fruta adoidado aí. E fora a questão dos peixes, aqui no Parque 10, no balneário do Parque 10, sim, você pegava peixe com a mão. Não é brincadeira não, tinha uma represa que os peixes pulavam, você batia, sim, o peixe e caía lá. Não tinha como morrer de fome na cidade dessa. Hoje em dia é difícil você falar que todo mundo come bem. É muito difícil. A gente está vendo gente colhendo resto de comida no lixo. Então, cresce em quantidade, mas se perde muito em qualidade. Vai ser assim daqui para frente sempre. Não adianta, pode vir o melhor presidente do planeta para cá, pode vir tudo. Não adianta, o mundo inteiro vai sofrer. Porque a quantidade de pessoas, evidentemente, vai crescer de forma desproporcional ao que o planeta pode produzir. A gente vai chegar num ponto de faltar alimento, de faltar água, vai morrer muita gente. Então eu não tenho como não falar isso, claro, com sentimento de dor, né? Porque a gente sabe, eu tenho uma filha, não sei o que ela vai passar mais adiante, se vai ter essas dificuldades todas que eu estou falando aqui, mas a referência é essa, não precisa ser muito inteligente para imaginar isso. A gente está vendo aí a situação na África, por exemplo. Todo dia eu abro aqui, eu tenho um canal da ONU, todo dia eu estou vendo a ONU trabalhando e falando a respeito disso. Milhares de pessoas e tal, 1000 foram um terremoto, não sei o quê, 1000 pessoas morreram de uma vez. Aí a gente faz uma pequena comparação, né, nesse contexto, sem desmerecimento de nada, pelo amor de Deus. 2 pessoas morreram aqui, foi um estardalhaço na Amazonas. Estardalhaço. Ninguém sabe nem a forma, agora que estão descobrindo qual foi a forma que foram mortos. O jornalista e o indigenista, né, Bruno e Dom. E ninguém abre a boca para falar de 1000 pessoas que morreram sabe, agora recente isso. 1000 pessoas num terremoto. Outras milhares de pessoas estão morrendo de fome. E não se fala nada disso. Parece que o mundo é aqui. Entende? Eu fico pasmado com isso, porque a gente, falo de novo, a gente cresce em número e perde em qualidade. A gente cresce
tecnologicamente e o amadurecimento zero. E eu faço sempre uma comparação, Ed, que é do tempo um pouco mais antigo, da Idade Média aí, tínhamos reis, não, tinha igreja, tinha os reis, né? Aquela corte, né? Os senhores feudais e o povo, a plebe. Hoje a gente tem a igreja, o presidente, né? O Senado, Congresso, enfim, aquela corte, os empresários no lugar dos senhores feudais e o povo, os trabalhadores. Não mudou nada, só mudou a nomenclatura. O ser humano parece que ele não evolui. Eu temo dizer isso, porque a gente volta a repetir, nem sequer pensam na questão da quantidade de gente nesse mundo. Tá errado, a conta não vai fechar nunca. Entende? Não, ter filho é uma coisa natural. Ter filho é uma coisa... Amigo, se ter filho é uma coisa natural, sobreviver é natural, mas viver deveria ser a proposta, não sobreviver. Sobreviver, a gente já fazia isso lá desde as cavernas. Eu não estou aqui por sobrevivência, eu quero viver. Eu quero ter direito a viver, não sobreviver. Eu fiz todo esse desenho, que é o que sai da minha cabeça. Eu queria que você desse agora uma analisada. Eu vou ser consultado aqui agora. Exatamente. Estou pensando errado, estou muito longe, estou distante da realidade. Cid, a proposta de nós fazermos o programa Podcast Terapia, né, é justamente trazer esses esclarecimentos, que é nosso, do nosso dia a dia, do nosso métier, da nossa sociedade. Mas fala, eu estou louco, estou Sim, errado. Precisa trazer aquele caminho do meio. Entende? Eu estou fora do caminho. Tem que se ajustar no caminho do meio. Entendi. É o seu caminho. Tá? Então, a nossa proposta é justamente trazer profissionais para dar esses esclarecimentos. Como isso funciona dentro do nosso desenvolvimento humanoide, ser humano. Tá? Então, de tudo que você falou, eu concordo em partes. Né? E aí, a outra parte é justamente quando nós vamos estudar os campos energéticos e espirituais, as conexões que são mais elevadas, né, do que a nós mesmos. E dizer tudo assim, nós estamos passando por um processo de transição planetária. A Bíblia fala sobre isso, está lá em Apocalipse, né? Mas vai depender da interpretação que nós fazemos sobre. Claro, mas é disso que eu estou falando, de interpretação. Eu fiz a minha aqui sem subterfúgios. Isso. Eu sou muito cristalino, eu quero e tento ser o mais transparente possível, e principalmente com meus pensamentos. E eu penso porque eu analiso, eu vejo o que acontece ao redor. E eu não fico aqui tentando... eu li no livro X ou Y. Amigo, desculpa, eu vivi. Isso. Quem me contar, quiser falar comigo a respeito de anos 60, 70 e 80, venha com calma, porque eu vivi, eu não li. Eu vivi, eu passei por isso. Entende? Você passou e trouxe as suas interpretações sobre. Claro. Né? Assim como eu, como cada um de nós, dentro daquele processo da nossa evolução, da nossa missão, do nosso propósito. É individual. Tá? Então, como nós estamos passando por esse processo de ebulição, eu digo assim, nós estamos dentro de uma panela de pressão. Tá quente, tá fervendo, tá? E tudo que é negativo, ruim, que não é bacana, em desequilíbrio, tá vindo. Tá trazendo à tona. Perfeito. Nada mais fica embaixo. Nesse período de tradicionalismo, das décadas anteriores que nós falamos, quanto tempo nós ficamos centenariamente ali naquele mesmo né? Na mesma situação. Né? E hoje não, hoje tudo está vindo à tona. Dentro da política, das famílias, nada mais fica escondido. Se você traiu, se você enganou, se você roubou, se você desviou o dinheiro, não tem como fazer nada mais escondido. Em algum momento vai vir à tona. E por que está vindo à tona? Justamente para nós limparmos, expurgarmos tudo aquilo que não serve mais, que está em desequilíbrio, que está ruim. A pandemia veio para nos dar essa resposta. É mais ou menos assim, nas minhas concepções. Ou tu se ajusta, ou vamos embora.
E disso está no nosso nível racional? Para a maioria de nós ainda não, Cid. Para a maioria de nós. Então não basta só estar no nível racional. É preciso estar no nível sentimental, um nível da ação do instinto. É um equilíbrio do nosso ser, né? Que nós chamamos da tríade da inteligência humana. Razão, emoção, né? Sentimento e ação. Entendi. Enquanto nós não trouxermos um equilíbrio sobre isso, tem gente que fica muito no campo das emoções, por exemplo, né? E naquelas dores. Aí eu vou trazer até um exemplo muito peculiar, né? Dentro da área de vocês. Tem muitas pessoas que ainda ficam escutando um sertanejo doído. Pede para sofrer. Isso. Eu estava pensando nisso ainda agora, sabe assim, hoje cedo, né, até. Tem músicas que fazem você ficar deprimido, de fato. E a gente busca pela depressão. Isso é normal? E aí torna-se normal a partir do momento em que as pessoas vivem naquela caixinha, como nós falamos anteriormente, né? Naquelas limitações. Enquanto não transpor essa caixa, entender que tem algo mais além daquelas dores, da sofrência, da traição, da melancolia, ou até de uma música, né, muito agitada, onde precisa estar com o corpo físico pulando, né? Enfim. Não tem só isso. É qualquer tipo de exagero, né? Entendi. Tem que manter o equilíbrio. Tá certo. Olha, eu sei que a gente vai ouvir muito você falar sobre isso, e eu espero que esse nosso primeiro contato em programa seja realmente só o primeiro contato. Porque a gente vai ter oportunidade outras vezes de conversar um pouco mais a respeito de todos esses assuntos, mas você em especial vai ter oportunidade de acompanhar a Edi aqui no programa, no Podcast Terapia. Podcast Terapia. Estreia dia 30/6, próxima quinta-feira. Olha aí, na próxima quinta-feira, portanto, você vai poder acompanhar e poder saber muito mais desses assuntos, né, voltados à questão terapêutica, da saúde da mente também, né? É um despertar de consciência, a proposta é essa, né? Perfeito. Quando nós conversamos aqui, justamente entender que nós precisamos aí alcançar mais corações. Tá ótimo isso. Para que desperte a consciência e não fique nessa caixinha, nesse marasmo da dor, do sofrimento, da melancolia, das perdas, da escassez. Tudo isso tem como ser trabalhado, de repetições de padrões familiares, né? Então, isso a gente vai lá na raiz. Por isso, a ideia é alcançar mais corações para que desperte a sua consciência de maneira saudável, leve, em paz, né? Transcendendo tudo aquilo que está inconveniente, transmutando, né? Para que haja equilíbrio, paz, o caminho do meio. Perfeito. Então, essa é a ideia de trazer profissionais de alta qualidade, tá? Terapeutas aqui na cidade de Manaus, e provavelmente virão outros de outras localidades, para que possa despertar essa consciência das pessoas, né? Numa simplicidade, numa sutileza. Muitas vezes nós fazemos repetições nos nossos vocabulários, que é um desequilíbrio. Nós estamos criando larvas astrais, miasmas, nós estamos criando blocos energéticos, impedindo que o nosso fluxo divino aconteça de uma maneira satisfatória, pela nossa ação, pela nossa verbalização, pela nossa forma de agir sobre as áreas da nossa vida. Então, a ideia é trazer profissionais da constelação sistêmica familiar, profissionais de barras de axis, reiki, psicólogos, né, terapeutas das mais diversas áreas, né? E eu costumo dizer que Deus é maravilhoso. Deus é. Ele sabia que nós precisaríamos desses recursos, né? Estão todos aí na natureza. Estão todos aí na ciência, inclusive, para entender como funciona a mente humana, a ação humana e despertar para o seu equilíbrio, né? Para a sua própria salvação, vamos dizer assim, né? Para o seu próprio despertar dessa consciência e curar a si mesmo. Jesus, em suas passagens, dizia isso: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
E se nós acreditarmos nesses grandes avatares que estiveram aqui, né, encarnados, nós vamos entender os ensinamentos dele e seguir este caminho, né, de cura, de autocura, de auto-amor, de auto-perdão. Se eu ainda não consigo fazer isso comigo, como é que eu vou fazer com o outro? E a gente entende que muitos relacionamentos em conflitos, né, por não entender o outro, querendo que o outro tape uma lacuna que está lá na infância, está lá com os pais, está lá na ancestralidade. E aí muitas outras situações até do tratar com os filhos, né? Nós falamos anteriormente que essas crianças que estão vindo já têm um conhecimento muito mais avançado, né? E de repente, como já aconteceu, uma mãe dizer assim: meu filho me perguntou por que nós comemos bicho morto. Isso é uma pergunta que o Marco Antônio Ribeiro, aqui do Made in Brasil, faz sempre. Ele é vegano, né, totalmente fora desse espaço do comer seres vivos. Ele foi para um outro lado e eu acho muito bacana isso. Eu admiro muito, porém tem certas coisas que a gente não se predispôs a fazer ainda. Talvez um dia eu mude essa concepção também. Aliás, eu olho muito por isso. Bom, eu queria muitíssimo te agradecer por ter escolhido nosso programa também para vir aqui falar um pouco a respeito do teu trabalho e do que vem por aí nesse programa, que eu espero que seja também de altíssima ajuda para todas as pessoas que vão te acompanhar e já acompanham, claro, né? Então, o podcast é seu, dia 30. Como é que chama o podcast? Podcast Terapia. Podcast Terapia. Eu não posso esquecer do Terapia, né? Toda quinta, às 12h12. 12h12 tem um motivo também desse horário. Ela vai falar tudo isso para você na próxima quinta-feira, dia 12. Não, a 12h12. 12 Eu tenho que acertar toda essa questão. Muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui no Rádio com Imagem. E a gente vai estar te acompanhando, tá bom? Gratidão. Valendo. E olha, você fique ligado porque nós teremos aí grandes surpresas nesse programa. Eu não posso entregar ainda, mas em breve vai ter um grande amigo meu que vai estar aqui comigo, batendo um papo, mas batendo papo mesmo. A gente não vai falar de nada de política, nada de... enfim, da vida profissional dessa figura. Pode ser que saia alguma coisa, mas o nosso combinado aqui é a gente falar até de algumas amenidades e umas coisinhas mais leves, né? Mas é uma surpresa que daqui a pouco eu falo para você. Nosso muito obrigado pela audiência. Você está na Start TV aqui no Rádio com Imagem. Eu sou Cid Soares e até breve. Valeu.